É isso aí. 10h42 no Programa do Povo. Sabe quem faz Itabira dar certo? É ela, Lidiana Beltrame, que participa conosco a cada 15 dias, todas as terças-feiras, a cada 15 dias. Bom dia, Lidiana, tudo bem com você? Bom dia, Lu, bom dia a todos os nossos ouvintes. É um prazer estar aqui com vocês hoje nesse dia chuvoso, né? Aquela vontade de ficar debaixo da coberta, né? Eu até perguntei a ela se foi ela que trouxe essa chuva, gente. Eu acho que ninguém esperava estar chovendo tanto esses dias, né? Sim, verdade. E aí, depois de alguns dias quase que de férias, né, Lidiana? Descanso no carnaval, descansou bastante? Descansei, trabalhei, foi bloquinho de ficar em casa. Um pouco de cada coisa. Ela chega hoje, gente, trazendo, né, ô Lidiana? Eu vou falar de Ana, né, gente? Que ela já é tão chegada nossa, né? Doutora Lidiana, fica até estranho chamá-la de doutora aqui, mas a doutora Lidiana Beltrame, que é advogada, especialista em direito da família e sucessões, hoje está trazendo um tema pra gente que soou como um susto, uma coisa horrorosa, um absurdo, não só no Brasil, principalmente Minas Gerais, né? Que o caso é daqui, mas como acredito no mundo todo, né? É sobre a decisão que inocentou um homem de 35 anos com menina de 12. É isso mesmo, Lidiana? Lu, é isso mesmo. Vamos explicar um pouquinho sobre esse caso que está repercutindo muito, né? Então, os nossos ouvintes vão conseguir entender melhor o que aconteceu, o que de fato foi a história, né? E as consequências também dessa decisão acontecessem dessa forma tão assustadora que pegou todo mundo de surpresa, né? Uhum. Pois é, nesse caso chocou todo mundo, inclusive celebridades, né? Expondo suas opiniões, psicólogos, advogados como a doutora Lidiana Beltrame também. E o que estava sendo julgado, né? Faz um resumo para quem às vezes ainda não sabe, né? Às vezes tem algum ouvinte que não sabe o que está acontecendo, que caso é esse, meu Deus? Então, assim, o que estava sendo julgado e o que era este caso? Vamos lá, porque às vezes a gente pega informações desencontradas, então é interessante a gente saber de fato o que era a situação. Primeiro, a gente tem que lembrar nossos ouvintes que a gente vai falar aqui, tudo que a gente fala aqui é baseado no que foi veiculado na mídia, porque se trata de um crime de estupro de vulnerável, eu vou explicar o que é, mas todos esses crimes de estupro de vulnerável eles são sigilosos, ou seja, eles ocorrem em segredo de justiça. Então, quem tem acesso são só as pessoas envolvidas e os advogados envolvidos, o promotor e o juiz envolvido, no caso ali o desembargador, tá? Então, é importante a gente fazer esse parêntese aqui para os nossos ouvintes, que as informações, primeiro, não são 100%, né, corretas em todos os lugares, ou se encontram da mesma forma em todos os lugares por esse motivo. Então, vamos lá. A nona Câmara Criminal do nosso tribunal, Tribunal de Minas Gerais, né, estava julgando o relacionamento de um homem de 35 anos com uma menina de 12. Estava julgando para ver se iria ser condenado ou não ao crime de estupro de vulnerável. Ao que se sabe também, a mãe dessa menina também estava sendo julgada, tá? Então, o caso é isso, um homem de 35 anos se envolvendo com uma, vou chamar de criança de 12 anos, e a Câmara estava analisando esse caso para verificar se seria um crime que a gente chama de estupro de vulnerável. Então, o caso é esse. Entendi. A gente até estava falando agora nos bastidores, né, antes da gente entrar no ar, ele se envolveu com essa menina de 12 anos, intimamente, né? Bom, ela tem 12 anos hoje. A gente imagina quando será que esse rapaz, que esse homem de 35 anos, começou a se envolver com essa criança, gente? Sim. É um absurdo, né? Sim, porque a gente tem que ter em mente que 12 anos é uma criança, não é nem adolescente ainda. Não é nem adolescente, talvez está ali na pré, talvez, vamos dizer, né? Mas 12 anos. Mas quando que esse homem começou, né, a se relacionar com essa menina, né, com permissão da mãe, o que é mais triste ainda, né? O que mais indigna ainda é saber que este relacionamento teve o consentimento da mãe. Isso. Né? Caracterizando aí o estupro de vulnerável, como você acabou de explicar. Você quer detalhar mais sobre o estupro de vulnerável? O estupro de vulnerável é o seguinte, a gente tem o que a gente chama de tipificação, né, a gente fala no direito, que seria a explicação do que seria o crime de estupro de vulnerável
no artigo 217A do nosso Código Penal. E lá fala que estupro de vulnerável é ter alguma conjunção carnal ou um ato libidinoso com qualquer que seja pessoa menor de 14 anos, tá? Então, qualquer ato que tenha esse cunho sexual com quem tenha menos de 14 anos, ou se a pessoa, ainda que tenha mais de 14 anos, ela tem alguma enfermidade, né, uma deficiência mental, ou mesmo ela não esteja em condições de discernimento ou de resistência, quando a gente fala, por exemplo, do Boa Noite Cinderela, que coloca no copo, às vezes, das meninas, e aí ela fica naquele estado que ela não tem consciência, isso também é considerado estupro de vulnerável. Porque, às vezes, ela não tem ali menos de 14 anos, pode ter 20, 30, independente da idade, mas ela está sedada, então ela não tem o seu pleno discernimento. Então, estupro de vulnerável é isso, qualquer ato, vamos resumir assim, qualquer ato, né, que tenha o cunho sexual com quem é menor de 14 anos, ou esteja, de certa forma, incapacitado de discernir ali, de se defender, ou algo desse sentido. Basicamente, o estupro de vulnerável seria isso. Ok. Com relação ao que foi decidido, né, anteriormente sobre esse homem, sobre o que ele cometeu com essa menina, a princípio ele tinha sido, vamos dizer assim, sentenciado, né? Uhum. E depois voltaram atrás, o Ministério, vamos dizer assim... A Câmara. A segunda instância, a segunda instância voltou atrás. Então, explica pra gente o que realmente foi decidido. Ele teve já uma condenação, voltaram atrás, no dia 9 de fevereiro foi posto em liberdade. E agora? Vamos lá, até para os nossos ouvintes entenderem. Quando a gente tem um processo, ao final desse processo nós temos uma sentença. Essa sentença é o que a gente chama de uma decisão de primeira instância. Contra essa sentença cabe um recurso. Então, inicialmente ele foi condenado, mas ele recorreu. Quando a gente recorre, vai para ser julgado em segunda instância. E aí quem analisa não é mais um juiz, são desembargadores. Por isso que foi a 9ª Câmara Criminal. Então, são desembargadores que analisam a situação e fazem o julgamento. E aí, nessa segunda instância, a decisão pode ser mantida ou pode ser alterada. No caso dele, foi alterada, tá? E aí, os desembargadores entenderam que ele teria um vínculo afetivo com essa menina, com essa moça de 12 anos, que estaria formando uma família, olha os termos utilizados, né? Vínculo afetivo, formação de família, e que não estaria decorrendo esse relacionamento de um ato de violência, e como você mencionou, que os pais, né, a mãe ali estaria de acordo com isso. Inclusive, eu li em alguns lugares que a menina chegou a ser ouvida e que ela mencionou que ele, pelo menos, não batia nela. Ou seja, essa menina com certeza já teve relacionamentos anteriores, onde, além de ter atos sexuais, ela ainda sofria agressões. Olha o nível de uma criança de 12 anos chegar a dar um depoimento desse tipo. E aí eu trouxe um trechinho aqui, só para ler para os nossos ouvintes, que eu consegui achar na internet, que fala assim, ó, isso aqui é o texto da decisão. Todo relacionamento mantido entre o acusado e a menor não decorreu de ato de violência, coação, fraude ou constrangimento, mas sim de um vínculo afetivo consensual com prévia aquiescência dos genitores da vítima e vivenciado aos olhos de todos, afirmou o desembargador Majid Nufo Lafar, relator das apelações dos réus. Ou seja, aqui é aquilo que a gente acabou de comentar. Ele entendeu que houve um vínculo, uma formação de família, que não houve constrangimento, ato de violência e que havia ali o consentimento dos pais. O que, para mim, é uma decisão totalmente uma aberração. A gente vê que tem desembargadores abrindo brecha para a lei que é clara que isso é estupro de vulnerável. Então, assim, eu penso, todos os desembargadores eram homens. Será que se tivesse alguma mulher lá, essa decisão seria diferente? Nossa. Algum voto seria contrário?
a importância das mulheres, né, estarem nos representando em todos os ambientes, não só nos ambientes de juiz, mas, né, nos tribunais em segunda instância, né? E quando a gente fala que a gente ainda tem muita coisa para melhorar, eu chamo atenção para isso, porque a gente não pode normalizar uma menina de 12 anos ser tratada como uma mulher quando a gente fala em questão sexual ou em qualquer outro tipo de questão. É 12 anos, gente. 12 anos, ela está em formação ainda, ela não sabe nem o que ela quer ainda. Ela não consegue ter consciência das coisas. Como que a gente vai tratar isso como algo normal? Como ela tinha essa intenção, né? É verdade. É de doer até na alma, né? Você imaginar uma coisa dessas, porque se ela tem 12, você imagina que idade que essa menina, né, começou, infelizmente, a ser abusada, que o tema é esse, ser abusada, né? E que tipo de ambiente que ela vive, para, infelizmente, não ter uma avó, um tio, alguém, porque se não tinha um pai, que a gente, igual quando a gente estava conversando, a gente não tem informações sobre o pai da menina. Sim. Só da mãe, né? Mas alguém, gente, que olhasse e socorresse essa criança. E o que diz, então, o Estatuto da Criança e Adolescente? Só voltando, né, que você disse que não tinha uma mulher, que ótimo que você trouxe esse ponto, né? Para a pauta de hoje, porque, gente, as mulheres, realmente, as mulheres têm que ocupar todos os espaços, né? Às vezes uma mulher ali ia fazer total diferença. Sim. Na interpretação, né? Porque a gente pensa assim, gente, são homens estudados, né, da lei, será que eles não conseguiram interpretar o que estava ali aos seus olhos? Né? Por mais que a gente fale, né, que a gente já teve grandes avanços, a gente ainda tem um machismo estrutural muito grande, né? A questão da cultura, ela ainda é muito forte, muito enraizada, e por mais que choque muito a gente, por ser aqui em Minas, infelizmente a gente sabe que, por exemplo, lá no Nordeste, isso é algo muito comum, né? Dar às filhas para conseguir um dinheiro, trocar em dotes. Então, assim, é assustador porque aqui a gente ainda, vamos dizer assim, teoricamente, né, entre aspas, a gente ainda tem uma noção maior. Mas, infelizmente, o trabalho que precisa ser feito é de uma conscientização total, porque e é interessante que todo mundo está levantando essa bandeira sobre esse assunto para que a gente comece a enxergar o quão importante é conscientizar as pessoas. Porque muitas vezes, não quer dizer que a mãe fez por mal. Às vezes aquilo é normal para ela, com ela foi assim, será que ela cresceu aconteceu dessa forma, né? Então, assim, é muito difícil até da gente julgar, porque a gente não sabe exatamente quais as condições em que tudo se passou, mas que é algo que de fato não pode acontecer, isso realmente não pode, né? E como você bem falou, o ECA, ele traz um princípio de proteção integral para a criança, né? Para criança, para o adolescente. Isso significa que qualquer decisão judicial precisa buscar proteger a criança. E não foi isso que aconteceu, né? Não foi isso que a gente viu. A gente viu o nosso código sendo rasgado e jogado no lixo, porque a decisão é totalmente contrária ao ECA, ao Código Penal, às súmulas que a gente tem aí do STJ, aos tratados internacionais que o Brasil tem de estimular e tentar diminuir o número, né, de assassinatos de mulheres, de estupros, de feminicídios. Isso vai totalmente contra todas as normas e diretrizes. Então, é algo que realmente precisa ser conversado, tratado. E é assustador, é chocante e precisa ser mesmo, para que a gente comece a entender o nível, o grau, né, de intensidade, de responsabilidade que cada um de nós temos também sobre isso, né, Lu? É verdade. Quando você diz assim, é difícil, não vamos nem julgar, porque realmente, né, a gente fala, mas volta atrás. Como que essa mãe também foi criada? Às vezes, para ela, isso pode ser algo natural, infelizmente. Infelizmente, não que esteja certo. Não está certo. Mas, sabe aquela coisa? Eu fui criada assim, isso. Eu cresci vendo isso, para mim é normal, não é? Perfeitamente. A constituição de família, para eles é uma coisa, para a gente é outra. O entendimento sobre relacionamento para eles é um, para nós é outro, sobre educação é um. Então, muitas vezes, tem essas questões mesmo.
E a gente precisa, obviamente, analisar isso, levar em conta, mas de forma alguma entender isso como algo certo. Como algo certo. É. Pois é, aí você falou sobre constituição da família. Vamos explicar para os nossos ouvintes, né, o que realmente, né, é a constituição Sim. da família. Aí a gente entra no direito de família propriamente dito, né? Que constituir família é viver aquela vida de casado, né? A vida em conjunto com a outra pessoa, ter aquela convivência pública, né? Se ajudar mutuamente. São os atos que a gente pratica quando a gente está ou com união estável ou casado, né? Então, isso seria a constituição de família. Mas quando a gente pega uma criança de 12 anos, ainda que todos os requisitos estejam presentes, a gente não pode falar em constituição de uma família porque ela tem uma incapacidade absoluta. O que seria isso? A mãe, o pai, tem que representar essa criança em tudo. Então não tem como a gente falar em uma constituição de família. Um homem de 35 anos com uma menina de 12, ele podia ser o pai dela, né? Então, assim, a gente não pode falar em constituição de família por esse motivo. Porque a gente vai pegar o conceito de constituição de família lá da união estável, quando a gente já conversou aqui sobre união estável, que a gente tem que comprovar, constituir família, que é o quê? Os dois, né, quererem ter projetos de vida juntos, né, estarem reconhecidos ali por todo mundo de forma pública, mas nesse caso, ainda que todos esses requisitos estejam presentes, pelo fato da idade da criança, nós temos diversas leis que determinam que é estupro de vulnerável e a gente não pode considerar família de forma alguma. A gente tem até algumas exceções, quando a gente fala em emancipação, às vezes, quando a gente tem ali uma menina ou um menino com 16 para 17 anos, o pai ou a mãe dá a emancipação para ele se casar. Não sei se você já viu esses casos. Já ouvi falar, sim. Mas aí é 16 e 17 anos. Uhum. A pessoa já está quase na maioridade ali. Às vezes, na hora ali no cartório, o pai tem que assinar para liberar, né? Exatamente. Então, nesse caso, nós temos uma capacidade relativa. Ou seja, a partir dos 16 já pode votar, já pode exercer determinados atos. Mas menos de 14 anos, menos de 16, na verdade, você não tem nenhum tipo de poder de fazer nada sobre a sua própria vida. São os pais, né? Aquele poder familiar que a gente chama. São os pais que têm essa obrigação de cuidar da vida dessa criança, desse adolescente. Então, de forma alguma, a gente poderia falar que isso é uma constituição de família, ainda que a menina não estivesse contra. A gente, a menina não deve estar nem sabendo o que está acontecendo. Na verdade, nem desenvolveu. Né? Ela não sabe, ela não deve nem ter noção do que está acontecendo ali com ela. Como você trouxe bem no início, a respeito do relato da própria menina, falar, ele não me batia. Para ela é natural, porque, como a gente está falando, ela pode ter crescido num ambiente que viu crianças se envolvendo, né, com outros homens, né? E para ela aquilo é natural, porque foi uma criação, mas não é o natural, né, gente? Bem sabemos que não é. A mãe dela, inclusive, foi até sentenciada, né? Ela foi com a pena menor, chegou a ser sentenciada também por ser conivente, né? Com esse ato, essa coisa horrorosa aí. E aí os pais, né, eles podem perder a guarda. Como que fica isso depois? Eu vou falar até a mãe, né, porque neste caso aqui, de forma geral, os pais, mas neste caso aqui a mãe, né? Sim, para que os pais percam a guarda, é preciso ter ali um abandono, uma negligência grave, uma omissão reiterada, né? A gente precisa ter exposição da criança a uma situação de risco, convivência com abuso. São alguns requisitos que eu entendo que estão todos presentes nesse caso, né? Mas não é assim tão simples. Vai vai tirar a filha da mãe e pronto, acabou. Não, a gente abre um processo, né, para estudar o caso, analisar melhor. Tem estudo psicossocial, tem o acompanhamento do conselho tutelar, uma avaliação técnica, né, verificar ali se tem que ter uma suspensão de visitas, se perde temporariamente ou definitivamente, porque a gente tem que analisar o melhor interesse da criança. Como que ela vai ser menos prejudicada? Porque por muitas vezes retirar essa guarda do pai ou da mãe pode acabar sendo, de certa forma, mais prejudicial. Óbvio que a gente tem que analisar o contexto. Eu entendo que essa mãe cumpriu todos os requisitos que podem fazê-la perder a guarda dessa filha, mas por meio de um processo que vai ser averiguado aí com todo esse estudo
e ao final determinado se a criança fica com a mãe, se vai para uma casa de apoio, para o conselho tutelar, se fica com algum parente, por quanto tempo, né? Então, somente com a análise mais profunda e concreta desse caso para a gente, de fato, saber a real situação, né? Processo longo, né, doutora? Sim. Pois é. E essa decisão, né, pra gente finalizar, que inocentou este homem de 35 anos, com essa menina de 12 anos, essa decisão pode abrir aqueles precedentes negativos? Vamos lá, só para os nossos ouvintes entenderem. Cita os precedentes negativos. O que seria um precedente? Porque a gente fala que às vezes em precedente, às vezes o ouvinte pode não saber o que é o precedente. O precedente, gente, são decisões que aconteceram várias vezes, a gente chama de decisões reiteradas e acabam sendo normas que a gente utiliza para seguir. Então, você já tem um padrão de julgamentos desse tipo, as decisões costumam ser dessa forma. Então, quais são os precedentes? Os precedentes são isso, as decisões anteriores que precederam, né? Os nossos precedentes daqui em Minas e no geral, né, no Brasil, sobre esse assunto em específico de questão de estupro de vulnerável, são todos contrários a essa decisão, tá? Nós temos súmulas, inúmeras súmulas, nós temos várias normas, doutrinadores, todos, né, sentenças, todos no sentido de condenação. Mas o que acontece? Cada caso é olhado de forma separada em específica, como a gente já mencionou. Claro que um fato só, isolado em específico, é difícil de abrir um precedente muito grande, mas não é impossível. Então, assim, quando a gente vê essa situação, por mais que a gente pense que cada caso tem que ser analisado de forma separada, que existem vários e vários julgamentos, todos contrários a essa decisão, isso é algo que pode acender, e eu acho que acende de uma forma muito grande um alerta, porque se a gente começa a relativizar isso, a primeira relativiza isso. Aí daqui a pouco é um outro caso, relativiza também. Daqui a pouco tá tudo sendo relativizado. E todo mundo achando que tudo é normal, tranquilo. Exatamente. E a lei é muito clara nesse aspecto. Então, assim, como você mencionou, vários famosos, políticos, Ministério Público, outros órgãos, o próprio ECA, várias pessoas já, pessoas, instituições correndo atrás de entender melhor essa situação, até para tentar reverter isso, ou mesmo entender o que de fato está acontecendo, porque isso é algo que de fato choca a gente e que não poderia acontecer. Então, esse movimento que está acontecendo é muito importante, é muito interessante, porque as pessoas começam a enxergar as coisas como elas de fato devem ser. Isso não pode ser normalizado, isso não pode ser relativizado. Nós estamos falando de uma criança de 12 anos com um adulto de 35. Ela não sabe o que está acontecendo, mas ele sabe muito bem. Ele sabe. A mãe sabe, o pai sabe. Este senhor, né, uns rapazes de 35 anos com a menina de 12, sabe que está errado. E denuncie, vamos abrir. Olha, você que conhece um caso parecido com este, não vá pensando que não existe próximo da gente não, porque às vezes a gente só não sabe. Mas se você sabe, denuncie. Sempre tem. Denuncie, porque essa adolescente ou este adolescente, né, essa criança pode estar sofrendo na mão de um homem ou uma mulher que está abusando dessa criança. E é muito difícil, Lu, quando a gente fala, né? A gente pode fazer a denúncia anônima, que não vai saber quem é, não vai se identificar. Mas os motivos que os pais levam a concordar com o fato desse são inúmeros. Pode ser questão financeira, pode ser a questão que acha que é normal, como a gente bem mencionou aqui, pode ser a questão que está sendo ameaçado de alguma coisa. Então, existem muitos motivos que fazem essa situação acontecer. A gente precisa entender o que está acontecendo para cortar pela raiz, porque se você faz uma denúncia e não se averigua direito, isso vai continuar acontecendo, né? Vai se reiterar. Então, a gente precisa entender, a gente precisa levantar a bandeira. Eu falo que todo homem tem pelo menos uma mulher na vida dele. Se ele não for casado, se ele não tiver filha, ele tem a mãe. Então, lembre da sua mãe, lembre da sua esposa, da sua filha, da sua irmã, dessa mulher que é importante na sua vida. Você gostaria que algo acontecesse com ela?
Se fosse uma filha sua com 12 anos tendo uma relação com um homem de 35, você acharia isso normal? Né? Porque quando a gente começa a se colocar no lugar do outro, a gente começa a tentar entender um pouco melhor o quão chocante é essa situação. Entender e querer mudar a situação, né? E a gente só vai conseguir conscientizar as pessoas quando a gente, de fato, começar a falar sobre isso, porque muitas vezes eu já cansei de ver as pessoas falando assim, não quero nem ver, não quero nem ouvir falar. Eu não me intrometo. É isso? É igual a mulher tá lá apanhando. Eu não, briga de marido e mulher, ninguém mete a colher e deixa a mulher apanhar. Tá apanhando porque quer. São vários exemplos que a gente pode dar. Outra coisa é a relação política. Eu odeio política. Aí quando chega no ano eleitoral, vai lá e vota em qualquer um. Depois não sabe que o Brasil está acontecendo isso, está acontecendo aquilo, porque a pessoa odeia tudo e não quer se envolver. Exatamente. Né? Não tomar atitude é tomar atitude. Você está se omitindo. Está se omitindo. Então, a gente precisa entender isso, que um pequeno gesto pode fazer muita diferença, sabe? Às vezes a pessoa precisa de um apoio, precisa de uma ajuda, não sabe nem por onde começar. Ou às vezes a pessoa, quando a gente fala em relacionamentos, né, abusivos, às vezes a pessoa nem conseguiu perceber que ela tá num relacionamento abusivo, né? Como a gente falou, a gente quebrar a cadeia dos nossos ancestrais, do histórico, né? Aquela mulher viu a mãe apanhando, então ela acha que isso é normal, aí a mãe apanhava porque a avó também apanhava, então isso é normal. A gente quebrar o ciclo, isso é muito difícil. Então, assim, é um tema que a gente precisa sempre discutir, né, Lu? Sempre trazer para os nossos ouvintes pensarem, para todos nós refletirmos sobre isso, porque sempre tem alguém próximo a nós que pode ser ajudado, que pode estar passando por uma situação dessa, e a gente precisa entender que nós também, enquanto cidadãos, a gente precisa tomar as nossas atitudes, tentar ajudar, óbvio, da forma como a gente pode, porque tampar os ouvidos e os olhos para isso realmente só vai piorar toda essa situação. Exatamente. Né? Fechamos com chave de ouro aqui, por enquanto, esse assunto, né? Infelizmente, um assunto ruim para ser tratado hoje, né, Lu? Muito ruim. O dia tá até chuvoso, eu acho que combinou, então. Um assunto, mas é um assunto importante para os nossos ouvintes. Tem que se falar sobre isso. A gente não pode mais, como você disse, não me intrometo, não quero ver, não quero nem saber. Abafa isso aí. Não tem que abafar, gente. Nós temos que conversar sobre todos os assuntos. E até para os nossos ouvintes entenderem o que está acontecendo. Porque às vezes você pega uma informação picada aqui, outra ali, você fala, gente, mas eu não entendi direito o que aconteceu. Então aqui a gente explica, né, detalhado para os ouvintes, mastigado para entender tudo e sair dando aula depois. Bom, vou deixar para dar aula para você, né? A doutora Lidiana Beltrame, advogada especialista em Direito da Família e Sucessões, mais uma vez participando aqui do Programa do Povo. Agradeço, tá? A sua participação e até a próxima, daqui 15 dias, hein? Isso mesmo, Lu. Obrigada, agradeço você, agradeço todo mundo aqui da 93, Programa do Povo, e os nossos ouvintes aí por estarem sempre com a gente. Podem mandar sugestão de tema, né, Lu? Perguntas que a gente está sempre disponível aqui para ouvir as dúvidas, responder e também para trazer temas que sejam de fato importantes para vocês. Verdade. No mais, uma ótima terça para todo mundo. Eu agradeço novamente, um abraço, feliz terça-feira para você, doutora Lidiana. Daqui 15 dias ela retorna conosco.